enquanto o líder do governo nesse momento em exercício, Júlio Lopes, faz parte da liderança, um dos vice-líderes, utiliza o tempo para poder falar. Estamos hoje a 111 dias dessa complexa cirurgia institucional que restabelece o país à ordem de sua constitucionalidade, que dá a perpetuidade do mandato do ainda hoje interino presidente Temer, para que ele, como presidente constitucionalmente conduzido, tenha a liberdade de produzir os atos e os fatos que levarão o país à sua normalidade e ao seu crescimento. Estaremos, então, tendo percorrido 2.668 horas desse trabalho insano, produzido por todas as instâncias constitucionais das instituições brasileiras, sejam elas o Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal, essa Câmara dos Deputados, o Tribunal de Contas da União, enfim, todas as instituições brasileiras trabalhando para dar o desfecho institucional e constitucional que se dará amanhã, quando se confirma na presidência da República o senhor presidente Temer. É com satisfação que vejo que aqui, aqueles pronunciamentos que fizemos, aquelas falas pelas quais nos debatemos, na necessidade de encerrar aquele ciclo tão viciado e tão conturbado de uma presidência de uma república que já não se tinha mais legitimidade, em que já não se tinha mais o poder congressual de propor leis, de propor soluções para o país, chega então ao desfecho nessa data de amanhã. E a partir de amanhã, então, senhoras e senhores deputados e deputadas, desataremos os nós e as cordas para que esse país, como um doente ainda trôpego, possa começar a se levantar de tão triste tempo, deste tempo em que se desorganizou a instituição, desse tempo em que se sequestrou a competência, desse tempo em que se aniquilou as verdadeiras vocações para, em conchavos e em gabinetes privados, se decidirem os destinos da nação e os grandes negócios do país. Vem aí a instituição da Lava Jato e todos os seus processos e procedimentos para que nós possamos restabelecer a ordem. O restabelecimento da ordem que começa amanhã, a partir da confirmação do presidente Temer, tem agora uma longa jornada no caminho de fazer essa pátria menos burocrática, menos complicada, mais simples, para que todos nós brasileiros possamos nela conviver e atuar de uma maneira mais célere, mais próspera. E aqui, então, ressalto essa simplificação que fazemos nesse sistema da Petrobras, de autorizar a Petrobras, no seu concurso de administração, decidir aquilo que lhe cabe fazer, aquilo que lhe deseja fazer, seus administradores, seu conselho e toda a sua independência institucional, desobrigando a Petrobras da compulsória participação que lhe tinha imposto o governo anterior. Desamarrar a Petrobras dessas obrigações que lhe foram impostas é também desobrigá-la de uma série de ações que levaram à inação e à ineficiência. Retomamos aqui, então, este caminho, para, se Deus quiser, trilharmos o caminho de restabelecermos também o sistema de concessões. Equivocado que foi o sistema de partilha. Só fizemos, ao longo de 6 anos, um só leilão. Um leilão que foi tirado a fórceps pela já quase ex-presidente da República, numa arrumação institucional imposta àqueles agentes que foram, então, forçados a participar do último leilão, aliás, do único leilão do sistema de partilha. É importante reconduzirmos ao sistema de concessão para que possamos tirar da profundeza do mar os sonhos já tão repartidos e tão divididos de tantas glórias já obtidas sem que nenhum real se tenha tirado do fundo do mar. Temos de restabelecer a ordem de que aquilo que se idealizou, aquilo que se pensou fazer, precisa antes de ter concretitude,
precisa, antes de virar efetivamente petróleo refinado, embalado e exportado. É importante que essa riqueza que se imaginou venha efetivamente contribuir com a riqueza da pátria, seja na educação, na saúde ou na prosperidade. Quero aqui ainda também, já na véspera dessa posse definitiva do presidente, saudar essa medida que é a 241, imaginada pelo ministro Meirelles. Aliás, não só imaginada por ele, mas por ele realizada, que na realidade o próprio ex-ministro Palocci já tinha pensado num sistema de contingenciamento de custos para que o país voltasse a crescer. Aprimorada essa ideia, vem agora nos desobrigar de uma nova elevação de impostos e fazer apenas um contingenciamento de gastos que permita à nação rever as suas enormes despesas, porque gastamos demais e desordenadamente e podemos nos organizar para gastar melhor e fazer o país avançar. Então, saúdo aqui que estejamos debatendo a 241 e que, em futuro muito próximo, possamos entregá-la à nação a fim de ser uma medida eficientizadora do gasto público, eficientizadora de nossas ações aqui no Congresso e de toda a máquina executiva nacional. Saúdo aqui também, senhor presidente, a medida que votamos hoje, a 727, ela traz com muita competência o sistema de parcerias público-privadas, num sistema de parcerias em que uma secretaria especial fará a articulação daquilo que sempre deveria ter sido feito, ou aquilo, deputado João Papa, que já deveria o Brasil ter empreendido, que é se liberar de inúmeras e tantas empresas estatais ineficientes e buscar as parcerias, e buscar aquelas empresas que podem, com competência, fazer o Brasil prosperar. Fizemos hoje aqui, com êxito, a implantação da Secretaria Especial das PPPs e quero cumprimentar, então, o ex-governador, o grande congressista, o eminente ministro Moreira Franco, à frente dessa Secretaria Especial, de tanta importância para o Brasil, para que ele, com o seu saber, conduza o mais celeremente possível este processo, não só de privatização, mas de parceria, para tantas indústrias, para tantas concessões, para tantas estradas, ferrovias, portos e aeroportos que precisamos fazer para reconstruir a combalida infraestrutura nacional. Portanto, meus amigos, senhoras deputados, deixo aqui esse recado. É importante que não mais possamos tentar nos enganar, porque não houve golpe algum. Foram necessárias 2.668 horas, que se encerram amanhã, para fazer a complexa operação institucional, congressual, de restabelecer o país à ordem e de colocar na presidência da República o efetivo presidente Temer. Saúdo aqui todos aqueles brasileiros e brasileiras que foram às ruas, que se mobilizaram, que fizeram desse país um movimento cívico de restabelecimento à ordem constitucional, de restabelecimento de uma presidência da República séria, que lide concretamente com os problemas do Brasil e que proponha soluções. Certamente, senhoras e senhores deputados, não haverá um passe de mágica nem um milagre, mas o que começaremos a fazer é constituir uma nova pátria, um novo Brasil, com base na seriedade, com base em fatos e atos concretos, de se conhecer a realidade dos fatos e dar a ela a devida interpretação. E não tergiversações ou loucuras daqueles que não sabem nem o que é 30% de algo. Termino aqui, amigos, dizendo que foram longas horas, longos dias, mas se inicia amanhã uma nova temporada de reconstrução desse país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.